Boa noite a todos. Então, hoje a aula é de gestão esportiva. E antes da gente começar a conversar sobre gestão, vou lembrar algumas coisas que a gente conversou no primeiro dia e que talvez a gente tenha conversado muito rápido, né? Quem são os profissionais que atuam na área de gestão normalmente, tá? Isso eu estou falando de cabeça, assim, depois a gente vai ver nos slides com mais segurança e mais tranquilidade. Mas geralmente são os profissionais de educação física, que somos nós, na área de educação física. Alguns profissionais da área de jornalismo atuam, tá? Mas basicamente assim, a gente não tem uma formação sólida no Brasil ainda dessa prática de gestão esportiva, certo? Geralmente quem trabalha com gestão esportiva no Brasil são os ex-atletas, ex-treinadores, tá? Algum jornalista, alguém que trabalhou algum professor de educação física ou preparador físico dentro de algum clube, tá? E às vezes eles não têm uma formação específica nessa área de gestão esportiva. É muito bom ter um ex-atleta, por exemplo, ou ter vocês vão concordar comigo, um técnico ou até mesmo um professor de educação física que está envolvido. É muito bom ter isso porque ele conhece os processos. Ele está envolvido dentro daquele clube. Então, ele acaba fazendo uma boa gestão esportiva. Mas a grande maioria deles não tem uma preparação na área de administração, tá? Como administrar, outros não têm muito como gerir pessoas, não sabem muito bem gerir pessoas. E acontecem também os pontos negativos, por exemplo, assim, o nosso técnico é o Hernani. E aí nós aprendemos com o Hernani toda a gestão que ele faz do nosso time e como ele faz. Aí o Hernani deixa de ser nosso técnico e eu passo a ser o gestor, né? E tudo que eu aprendi com o Hernani eu começo a aplicar. Mas aí o que vai acontecer? Eu vou pegar as coisas boas que o Hernani passava, né? O jeito bom do Hernani de gerir, mas também vou pegar os erros do Hernani. E como eu não tenho um conhecimento aprofundado de administração, eu vou criar novos erros, entendeu? Então tem um lado bom, mas também tem esse lado que é, como a profissão não é muito sólida, as pessoas não se especializam muito. Então, geralmente, quem trabalha com mais eficiência são os professores de educação física, os profissionais de educação física, porque tem isso, essa cadeira ou essa disciplina de educação física, mas mesmo assim ela é muito superficial, mas alguns gostam e buscam especialização nessa área, tá? E depois nós temos jornalista, como eu falei, tem o ex-atleta, essas pessoas assim, tá? Existem cursos de pós-graduação, também existem cursos técnicos para gestão, tá? Alguns cursos que dá para fazer. Quais as áreas que atua o gestor normalmente? Ele atua no planejamento, tá? Na organização, na distribuição e no controle das atividades. Que seria planejamento? Planejamento seria aquela primeira parte, onde ele vê os objetivos esportivos, no caso do clube, ou da escola, ou da academia, ou da onde ele está gerindo, no caso, né? Quais são os objetivos. Ele define os objetivos e as metas. Essa é a parte de planejamento. E aí ele faz todo aquele planejamento relacionado ao que vai acontecer, ou no semestre, ou naquele ano, tá? Também, assim, ele cuida da distribuição. Que seria a distribuição? A delegação de quem vai fazer cada tarefa, tá? Como vai ser feita e também as funções de cada pessoa, tá? Dentro disso aí. Um controle, que seria o controle, que ele acaba, no caso, controlando se as pessoas estão cumprindo essas metas, se está acontecendo esse planejamento, se está dando certo o planejamento. Aí ele vai corrigindo de acordo com o que vai acontecendo, tá? Várias áreas são ligadas ao gestor esportivo, como, por exemplo, a gestão de atletas profissionais do clube. Ele atua tanto na contratação quanto na demissão das pessoas. Ele atua em todo esse envolvimento da parte de recursos humanos também, ele pode atuar, tá? Vou compartilhar o primeiro slide aqui para que a gente troque algumas informações de alguns modelos, tá, de gestão, sendo que no Brasil, o nosso modelo de gestão, vamos dizer assim, ele não é um modelo de gestão que dá para se definir como um modelo organizado, tá? O que acontece muito no Brasil, guris? Normalmente, no Brasil, os nossos atletas, eles surgem, né? Mais do acaso e da sorte do que propriamente de uma gestão
esportiva ou um preparo técnico definitivo assim para os atletas, né? Hoje em dia nós temos mais profissionais voltados a essas áreas. Vou mostrar para vocês aqui algumas coisas, ó. Por exemplo, aqui nós vamos falar sobre a organização do esporte no Brasil, tá? As características do Brasil. Bom, as características do Brasil é a diversidade, tá? Nós temos vários tipos de diversidades para falar, além das diversidades raciais, onde a gente tem várias raças misturadas, o negro, o branco, tudo isso. Nós temos também vários tipos de classes sociais, tá? Ou seja, nós temos hoje, com a pandemia, um exemplo bem clássico disso. Tem gente que não tem internet, tem gente que não tem a condição de continuar fazendo a aula, tem várias realidades, tá? Para a situação atual, tá? O que mais influencia a gestão do esporte no Brasil? Nós sofremos influências da estrutura americana, também da estrutura europeia. São basicamente as duas estruturas que influenciam diretamente o Brasil. Mas, como eu disse para vocês, né, o Brasil ele tem uma diversidade muito grande, características e povos e etnias e classes sociais e dificuldades diferentes. Como é que surge o nosso atleta? Vocês podem notar que a grande maioria dos nossos atletas que se destacam, eles surgem da onde? Das periferias, de lugares onde eles se destacam por terem talento, mais talento do que propriamente dito um treinamento específico para que eles se tornem bons atletas. Claro que isso vem mudando muito, né? Dos anos para cá, vem mudando, vem melhorando bastante, mas ainda é uma grande realidade nossa. Por exemplo, para que nós realizássemos as Olimpíadas, né? E para que acontecessem as atividades, para que a gente tivesse atletas, o governo brasileiro ele adotou, se eu não me engano, alguns anos atrás, uma maneira de patrocinar algumas áreas do esporte que não o futebol, tá? Porque o futebol, o que acontece com o futebol? O futebol é o esporte no Brasil, é a paixão nacional. Tu não consegue, por exemplo, viver do handebol tão bem no Brasil, tu não consegue viver da mesma forma que vive um jogador de futebol da elite no Brasil, se tu for um jogador de vôlei. Se tu for um atleta de judô, piorou ainda, tá? Então, esses atletas, principalmente da área de atletismo e lutas, o Exército Brasileiro acabou colocando, absorvendo eles para que eles tivessem um salário e pudessem treinar. Na verdade, eles foram militares, tá? Por um tempo, né? Militares que competiram pelo Brasil. Se vocês notarem nas Olimpíadas do Brasil, por exemplo, ou alguns atletas que representam o Brasil, a grande maioria, na hora do hino nacional, eles fazem a continência ou eles prestam continência como militares, né? Porque eles são ligados, no caso, ao exército que os mantém financeiramente, porque não há uma quantidade de patrocínio como existe em outros países para outros esportes. Mas a gente sempre tem o talento natural que se destaca, né? O Medina, por exemplo, aqueles outros atletas ali, como a Marta, jogador de futebol, os nossos grandes jogadores, tá? Eles saem do quê? Saem desse talento que acaba se desenvolvendo, tá? Olha só, o que são organizações esportivas, tá? Organização esportiva é uma entidade social. Vou repetir devagarinho isso aqui porque é importante a gente entender essa definição, principalmente porque ela cai em alguns concursos na nossa área, tá? Organização esportiva é uma entidade social com objetivos claros e limites bem definidos, envolvida na indústria do esporte. Olha só, envolvida na indústria do esporte. Vocês acham que existe uma indústria do esporte? O que tu acha, Hernani? Então abre o microfone aí. Eu acho sim, porque toda modalidade tem alguém por trás que financia, patrocina, treina, né? Abre novos caminhos, lança mais alguma atividade nova, um jeito de treinar, uma melhora. Eu acho que tem sim. Alisson, o que está envolvido com o esporte? Como o esporte gera lucro? Por que voltamos ao esporte, o Campeonato Gaúcho, por exemplo, bem antes de todas as outras atividades? Tem a parte dos patrocínios, que entra bastante, e também campeonatos estaduais, eles servem para captação de jogadores também.
Eles utilizam bastante para captar jogadores de times grandes, com participação de olheiro, de analista de desempenho. Eles fazem bastante isso aí. Vocês conhecem a história do Flávio Augusto, do Geração de Valor? Nunca ouviram falar? Não, não. Flávio Augusto é um brasileiro que agora ele é bilionário ou trilionário, ele aparece na lista dos mais ricos da Fora, ali, daquelas revistas. E olha só qual foi a jogada dele. Claro, ele tinha aqui uma escola de inglês que se chamava WhatsApp, sei lá, WhatsApp, um negócio assim, um nome desses assim. E aí ele vendeu essa escola e foi morar em Orlando, nos Estados Unidos. Chegando lá em Orlando, ele também não era jogador de futebol, ele não é atleta, mas ele percebeu que o futebol começava a ter uma atenção importante nos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos é o basquete, é o futebol americano, né, que se destacam, o beisebol se destaca bastante também, mas o futebol, né, o nosso futebol lá não se destacava tanto. Mas ele percebeu que existiam jovens, por exemplo, assim, uma faixa etária que estava se interessando muito por futebol. Aí o que ele fez? Ele comprou um time de futebol. Ele pegou e comprou um time de futebol, pegou todo o dinheiro que ele tinha e comprou um time de futebol. E começou a divulgar nas redes sociais futebol, começou a abrir uma escolinha, sabe? E o que ele fez? Ele contratou o Kaká, sabe, o nosso jogador Kaká? E o Kaká tem um baita carisma, então o Kaká indo para lá, o Kaká é muito famoso, vamos dizer assim, né? E aceito por eles. O que aconteceu? Estourou a venda de camisetas. Estourou a venda de camisetas com o número do Kaká. E aí começou a crescer o interesse pelo futebol, e aí começou a criar a liga, e lá a liga nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, a liga de basquete, a liga de futebol americano, eles têm um valor X, né, determinado financeiramente pelas empresas de TV, rádio que transmite, que é dividido entre eles, que nem aqui no Brasil, só que a diferença, né, é bem maior, né? Então ele colocou o futebol e ele está dentro da liga, e agora ele estava esse ano, se não me engano, agora há poucos dias, no mês de junho ou julho, ou estamos em agosto, ou iniciozinho de agosto, ele estava disputando a final lá com o time dele. E o cara ficou, por entender que estava crescendo o futebol e por investir no futebol lá e comprar um time de futebol, ele acabou ficando bilionário, trilionário. Claro que ele faz outros investimentos, né? Mas a hora que vocês puderem ouvir a história dele, né, é do Geração de Valor, tá? O Flávio, vocês ouçam a história dele, vocês vão ver que é muito ligado ao esporte e à exploração. Não à exploração, ao investimento no esporte fora daqui, principalmente no futebol, num país que estava florescendo o futebol, tá? Uma organização esportiva oferece produtos, bens ou serviços que se relacionam ao esporte. No caso, assim, no esporte geral, tá? Ou esporte físico, ou ao exercício físico. Ou seja, assim, uma organização esportiva oferece produtos ou serviços relacionados ao esporte em geral, mas também ao exercício físico, como, por exemplo, camiseta, joelheira, qualquer outro chuteira, todos esses materiais relacionados, né, ao esporte, isso tudo fica, digamos assim, relacionado a esta gestão ou organização esportiva, tá? Tudo que é relacionado ao esporte, ou fonte de lucro do esporte, ou marketing do esporte, está relacionado com essa gestão esportiva e com as organizações esportivas. Aqui um exemplo, né, de dois clubes no Rio Grande do Sul que detém, digamos assim, os direitos da TV e recebem mais, digamos, que os outros do Gauchão, é o Grêmio e o Inter, tá? Porque existem cotas de acordo com o tamanho do time. Aqui nós temos também, assim, a Confederação Brasileira de Vôlei, que é uma organização esportiva que também gere o esporte no Brasil. Nós temos a CBF, que é do futebol, e nós temos algumas como a CAD, o CREF, que gerem e fazem a gestão das academias, tá? Aqui nós temos um exemplo, tá? Nós vamos começar a falar sobre um exemplo de como funcionaria a gestão, tá?
ela funcionaria mais ou menos assim, em organizações esportivas, em termos gerais, tá? O que as organizações fazem? As organizações que usam produtos de organizações esportivas para promover seus próprios produtos, tá? O que acontece? Nós temos empresas que ligam seus produtos ao esporte, porque sabem que o esporte gera para eles um lucro. Por exemplo, tu vê o Cristiano Ronaldo fazendo uma propaganda de um carro. O carro não está ligado da BMW, por exemplo, não está ligado ao futebol, mas a autoridade que ele tem no futebol e por ser um cara que, digamos, que trabalha muito a sua imagem, é interessante a BMW ligar a imagem dela a um atleta, tá? Então isso acaba se tornando importante. Por quê? Financeiramente e também porque aquele atleta promove esse tipo de venda. Então, essas organizações usam produtos, tá? De organizações esportivas para promover seus próprios produtos. Quem são essas organizações esportivas? Clubes, academias, equipes esportivas, profissionais, tá? Escolas de esporte, entidades de administração, administração do esporte, federações, confederações, ligas, dentre outras, são o que a gente considera organizações esportivas, tá? Agora, nesta parte aqui, começa a ficar um pouquinho mais difícil de entender. Vou diminuir um pouquinho aqui, que vocês estão bem em frente aos slides. Tudo bom, Curtis? A gestão do esporte como coordenação das atividades de produção de marketing e serviço. Tá? Começa na gestão esportiva, então, a gente já conversou sobre o que é gestão esportiva, tá? E ela nada mais é do que uma coordenação da área do esporte, mas ela se divide tanto na produção, ou seja, na produção de atletas como produtos ou subprodutos relacionados ao esporte, tá? E também se relaciona ou coordena o marketing em geral das entidades esportivas, tá? Tanto das entidades esportivas quanto aquilo que ela produz, tanto o atleta quanto os produtos e subprodutos ligados a aquele clube esportivo, tá? E, de certa forma, o marketing e a produção estão ligados ao quê? A serviços, né? No caso, serviços relacionados ao esporte, vamos pensar assim, alguns esportes radicais que precisam de material específico, serviços como, por exemplo, bikes para quem faz algumas atividades com bicicleta ou tem participa de provas de ciclismo, tá? Ele também faz a produção e a gestão do marketing que atenda os participantes dessas atividades. E também tem aquele marketing, a gestão e a produção de produtos culturais ou produtos para espectadores. Por exemplo, as pessoas que não praticam, não usam os serviços, mas que gostam e que são torcedores, né? São espectadores desse tipo de atividade esportiva. Então, a gestão esportiva ela se relaciona com tudo isso, com a coordenação, com o marketing, com a produção, com os serviços, com os participantes e com os espectadores. Tudo isso passa pela gestão esportiva. E, como eu disse para vocês, os principais profissionais que trabalham com gestão esportiva são os professores de educação física, os ex-treinadores, os ex-atletas, tá? Então, é importante que a gente tenha uma boa noção de como funciona e, principalmente, de administração, de como a gente consegue administrar isso aí, tá? Aqui, o esporte lucrativo, tá? Como é que ele é visto hoje? Ele é bem interessante esse slide para que a gente possa discutir alguns detalhes. Empresas que fabricam material esportivo, transmitem jogos ou assessoram atletas. São organizações que usam o produto de organizações esportivas para vender seus próprios produtos. Tá? Tem como atividades principais, por exemplo, a produção de calçados, roupas, a transmissão de eventos via TV ou assessoramento jurídico de pessoas. Tá? Aqui um exemplo de lojas, por exemplo, vendendo principalmente na época de Copa do Mundo, ou que a gente usa mais a camiseta do Brasil, a camiseta dos times, ou finais de campeonato. E aqui duas grandes emissoras de TV que são muito ligadas ao esporte que acabam transmitindo. Poderíamos colocar a Band aqui também, mas tudo bem, a gente colocou só a Globo e a Record. Tá?
Aqui um modelo tradicional, tá? Esse exemplo é de 2002, da prática esportiva. Como é que ela funciona normalmente? E aí a gente pode discutir um pouquinho como ela funciona em São Gabriel, tá? O que acontece? Esse aqui é um modelo que a gente chama de modelo linear, tá? 80% pratica esse modelo linear aqui, tá? 20% está na iniciativa privada. Olha só, ele funciona normalmente assim. Nós temos o desportista, e esse desportista, talvez aqui nas nossas cidades, sejam apenas atletas que jogam futebol tradicionalmente aos domingos ou jogam aquele futebol rotineiramente, não estão ligados a um clube, tá? Depois nós temos aqueles atletas, esse mesmo desportista pode se ligar ao clube, pode virar um atleta profissional, pago pelo clube. Esse clube é ligado a uma federação, tá? Federação Gaúcha de Futebol, por exemplo, tá? Que é ligado a uma confederação, vou dar um exemplo, a Confederação Brasileira de Futebol, e que depois é ligado a uma federação internacional, tá? Basicamente, esse aqui é o modelo linear, tá? Onde surge o desportista, tem o clube, vai para a federação, ou seja, é federado, depois vai a federação é confederada e daí para a federação internacional. Como é que funciona o esporte em São Gabriel, pessoal? Vocês sabem se existem federações, se tem alguma coisa, associação em São Gabriel relacionada ao esporte? No futsal, tem a Liga Gabrielense de futsal, tá? Eu E essa já liga joguei... é inserida em outra instância depois, alguma federação, alguma coisa? Não, a de futsal não. A de futsal tem só uma parceria com a Federação Gaúcha. Já a de futebol 7 tem parceria com a Federação Gaúcha, que é ligada à Confederação Brasileira de Futebol 7, que é ligada à FIFA. Isso no futebol 7. No futsal, a gente tinha um time aqui da cidade, eu até joguei estadual no ano, que era competição profissional, que era o Palmeiras, que ele era vinculado à Federação Gaúcha. A Federação Gaúcha de futsal, né? Mas a Liga Gabrielense aqui, ela tem só uma parceria, não tem, digamos que um vínculo fechado com a Federação Gaúcha de futsal. E uma coisa... Aí os outros esportes eu não sei, tem a Liga de handebol, tem, mas ela não é vinculada a nada. De basquete eles até tentaram fazer, ou iam fazer esse ano, mas também acho que não tem vínculo nenhum. E o jiu-jitsu, Turco, é ligado a alguma coisa? Tem alguma federação? É o atleta, como é que funciona? O senhor está me escutando, professor? Todos, estamos te escutando. Tá, então tá beleza. O jiu-jitsu é ligado a uma federação gaúcha. A gente compete nos campeonatos gaúchos pela Federação Gaúcha. E aí a gente pode lutar os campeonatos da Confederação Brasileira, que tem a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. E aí tem a IBJJ, que é tipo como se fosse a FIFA assim do jiu-jitsu. Aí tu pode lutar fora do país, inscrito por ela. Tu, tanto filiado pela Federação Gaúcha, tu pode lutar em qualquer campeonato da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e também pela IBJJF, que é eu não me lembro qual é a tradução perfeita, eu não me lembro agora qual é a tradução. Não tem problema, só para a gente ter uma ideia da estrutura. E, por exemplo, não, é bem estruturado, assim, em relação a isso aí é bem organizado. E quando vocês, por exemplo, dá lá para o Alice de novo, quando o atleta de futsal tem algum profissional, ele é vinculado a algum clube, como é que funciona? Ou é times da cidade que fazem times e vão jogar? Não, assim, ó, teve um clube aqui da cidade, que ele era federado, que era o Palmeiras, que ele jogava a competição profissional, que era a Série Bronze, que foi 2018, o ano que eu joguei, e 2019 eles jogaram também, que daí participa pela Federação Gaúcha de futsal. Eu trabalho aqui como treinador de goleiros do Cruzeiro, sub-17, e a gente é filiado à Federação Gaúcha também, de futsal. Aí, a partir dessa filiação, a gente pode jogar as competições da Federação Gaúcha. Tanto que ano passado a gente ganhou o estadual sub-17 e a gente ganhou vaga para disputar a Taça Brasil de futsal, que seria esse ano, que não pôde sair por causa da pandemia.
E alguém é remunerado, Alisson, no futebol? Vocês ganham para jogar? Não, Vocês aqui na pagam cidade a tudo gente não seu. ganha. Tudo nosso. O que a gente ganhava era patrocínio da prefeitura, que a prefeitura ajudava, e a gente ganhava um valor para o transporte só, mas o resto era tudo do nosso bolso. E quem é que fazia a Até gestão do time, assim? Tem alguém que a era... gestão, quem fazia é o médico, o Bina. Era o Bina que comandava, ele era presidente do Palmeiras e ele que comandava tudo. Aí, claro, era ele que era o dono do time, digamos assim, o presidente. Aí ele tinha um secretário, na época tinha um chefe de delegação e tinha mais um diretor de esportes, era o que tinha, assim. Claro, ninguém profissional, entendeu? Eram nomeados. Nós do Cruzeiro ali já não, a gente já tem o preparador físico, tem o preparador de goleiros, tem o presidente, tem o treinador, aí é todo mundo vinculado à Federação Gaúcha, mais organizado. E lá é no mais organizado. jiu-jitsu, turco no jiu-jitsu, o atleta se banca, como é que tu fazia? Normalmente o atleta que se banca, né? Só os de ponta mesmo que consegue patrocínio, né, professor? No Ok? jiu-jitsu é bem mais difícil o patrocínio. E tu Eu lutava, até, tu luta por algum clube ou não? A gente tem a nossa equipe, que é o Gueto, que é de Porto Alegre. A gente é uma filial aqui. E então, em nível gaúcho, a gente luta pelo Gueto. E em nível nacional, a gente luta pela Atos Jiu-Jitsu, que é uma equipe maior. Então o Gueto ali, tipo, se uniu a Atos para lutar campeonatos em nível nacional e internacional. Porque daria para lutar pelo Gueto, só para você ter uma noção, a gente pode lutar pelo Gueto um campeonato nacional ou internacional, mas eles se juntam para a equipe ficar mais forte, porque Entendo. vale pontuações, entendeu? Aí ficam várias filiais se juntam com uma equipe para formar uma equipe maior, mais forte. Mas se tu sair daqui e for a Orlando lutar, por exemplo, é tudo por tua conta. Tudo por minha conta. Beleza. E tu ia Só, falar, Alisson, desculpa. não, só se conseguir algum patrocínio, assim, não tem apoio nenhum de, tipo, a confederação, a federação não ajudam em nada. A inscrição, tudo por conta do atleta. Tu ia falar, Alisson, e eu te cortei. Tu ia... não, eu ia falar, não, é que assim, ó, aqui na cidade, o atleta que joga competição profissional não é remunerado, mas nas outras cidades, que nem o ano que eu joguei, que a gente pegou uma chave forte, que a gente pegou os times lá de cima, Frederico Westphalen, Seberi, Cruz Alta, esses times assim, eles tinham até Cerro Largo, a gente foi jogar lá em Cerro Largo, o patrocinador master deles é a Lojas Becker, então todos os jogadores do time deles lá ganhavam e ainda tinham um emprego na cidade. Então, quando o time é mais forte, assim, mais organizado, eles recebem, senão não, nós aqui a gente não recebia. Mas lá eu joguei contra o Danilo, que foi ex-goleiro da seleção brasileira, ele recebia R$ 3.000 para jogar no clube de lá. Eu conversei com ele. Lá em Seberi mesmo, a gente chegou na cidade, uma cidadezinha pequena, minúscula. Tinha um outdoor do time de futsal que a gente jogou na entrada da cidade. Todos os caras recebiam, até o camisa 10 deles lá era jogador da seleção brasileira de futsal das regras antigas. Então, esses times mais organizados, assim, a maioria recebe. Nós aqui não recebia porque a gente só queria jogar, então a gente se juntou ali e cada um dava seu jeito para poder jogar, até para ter uma visibilidade maior. Aí a gente bancava no nosso bolso, comida, lanche, na volta a única coisa que a gente tinha era o transporte. O transporte a gente tinha, mas não recebia nada mais do que isso. E há muita diferença entre os atletas dele para vocês em técnica, preparo? Há muita diferença, muita diferença. Nessas cidades, assim, ó, como são cidades pequenas, tipo nessa chave que a gente pegou, são cidades assim com 10 mil habitantes, 8 mil habitantes, então eles respiram futsal. A gente foi jogar numa cidade lá que o ginásio estava lotado, tinha quase 1.000 pessoas dentro do ginásio. Fim de semana eles se juntam para ver só aquilo ali. Então tem muitas empresas que patrocinam. Até lá em Seberi a gente jogou lá, a gente perdeu pro time deles lá, acho que foi 5-3, 5-2. E eu conversando com um dos caras lá, e ele disse assim, me perguntou, né, quantos patrocinadores a gente tinha.
Aí eu falei, não, lá a gente tem 6 patrocinadores. Aí eu perguntei para eles, e quando vocês têm aqui? Eles disseram, não, a gente tem 64 patrocinadores. Então, por Deve isso ser que eles conseguem manter o nível lá em cima, é nível alto. Eles trazem, até o ano que a gente jogou, o time de Frederico Westphalen, eles tinham trazido um jogador da Itália. E isso para a Série Bronze, no caso, que é uma terceira divisão de um campeonato brasileiro, digamos assim. Série Bronze que eu joguei aquele ano. Então, a cidade, quanto menor, mais eles valorizam. Aqui não é tão valorizado assim. E Turco, qual a diferença dos atletas? Como o Alisson é mais esporte coletivo, é futsal, né? Tem mais atletas envolvidos, mas no jiu-jitsu já é mais individual. Dava muita diferença entre os atletas patrocinados e que tinham, digamos, equipes mais organizadas, ou não dava muita diferença? O jiu-jitsu, né, professor, ele é dividido por faixa, né? Então, faixa branca só luta com faixa branca, faixa azul só com faixa azul, roxa, marrom e preto. São as 5 graduações no jiu-jitsu. Vamos falar da elite, que é a faixa preta. Os atletas patrocinados, os que estão na elite, assim, os que vivem disso, os que vivem do jiu-jitsu, não tem nem graça lutar com eles assim, ó. Entendeu? Eles brincam contigo, eles vivem, eles dão o trabalho deles é o jiu-jitsu. Sim. Eles dão aula, eles ou são patrocinados, então eles vivem isso, se alimentam para isso. Então é mais ou menos como o Alisson falou ali, ó, é um nível bem mais alto. Então hoje eu sou faixa preta, se eu for lutar aí, se um leigo olhar uma luta minha com um cara top desses que vive, vai dizer assim, tá, mas tu não é faixa preta, entendeu? Porque o cara vai me ganhar fácil. Mas na realidade eu sou, só que o problema são vários níveis, né? É que nem tu pegar um atleta profissional de futebol que joga no São Gabriel e um atleta profissional que joga no Inter. Os dois são profissionais, mas o problema é que um vive só disso daí, é bem remunerado, não é? Talvez tenha sido a falta de oportunidades no começo, mas isso então é outro nível, né? Os Tipo, caras tu são tem que ralar 8 horas trabalhando no outro trabalho e treinar quando dá, quando exatamente. ter sobra O e cara pagar para trabalha. te treinar. Sim, eu treinava 1h30 por dia, né, de segunda a sexta, e mesmo assim, até a faixa marrom, assim, eu fui campeão sul-americano na roxa, campeão sul-americano na marrom, só que quando chega na preta, aí é outro nível, aí os caras estão ali, já vivem disso, entendeu? Aí é complicado. Eu já fui terceiro colocado no sul-americano na preta, mas para ganhar é muito difícil, olha. E tipo, que nem os guris falavam assim, que eu tinha o dom, o problema é que só de dom não vai, entendeu? Tu precisa A que nem o técnica Alisson, a gente trabalhar. vê o Alisson atacando, o Alisson como goleiro, cara, olha assim, vê que tem o dom, o problema é que falta o quê? Falta treinar 4 horas por dia, Né? entendeu? Como um goleiro, quem sabe se ele treinasse 4 horas por dia, assim, como são um cara profissional de elite, será que ele estaria aqui com a gente agora, ou estaria numa CBF ou num time? Eu não duvido, entendeu? O problema é esse, Não isso aí faltou. faz diferença, Turco. Até foi bom falar nisso aí, porque aquele ano que eu joguei, até o treinador de goleiros da equipe de Seberi, que eu fiz um jogo bom lá e me destaquei, ele me chamou depois. E ele me perguntou assim, tá, e como é que funciona na tua cidade? Tu vive do futsal? Porque a maioria desses jogadores, quando eles vão jogar num clube assim, tipo, eu dou o exemplo de Seberi porque lá foi o pessoal que mais me chamou a atenção, assim. Eles arrumam um emprego pro cara, além deles pagar, e os times da cidade, que jogam no campeonato da cidade, ainda pagam mais um valor para aquele cara jogar. Então ele vive só do futsal. Sim, Diferente de nós aqui. Aqui a gente não tem isso. Aqui a gente se juntava para treinar 2 vezes na semana e o restante treinava como queria. Tipo, eu mesmo eu arrumei um treinador de goleiros aqui para poder fazer uns treinos com eles para conseguir jogar no nível que era a competição, porque o nível é muito é, elevado. Por mais que seja uma competição era uma série bronze, não é nem uma série ouro, é uma série bronze, mas os caras, o nível deles é muito lá em cima, então tinha sim. que estar preparado. E aí eu mesmo treinando ali, o cara vai treinar para uma competição top, uma das mais importantes que tu vai lutar, e eu estava treinando, eu como faixa marrom, ia lutar, fazer os rolas que a gente chama, que é lutar um contra o outro, com faixa branca, com faixa azul. Eu não tinha gente do mesmo nível que eu, ou
mais alto, um nível mais alto, para me puxar, para me botar para cima. Então era muito difícil isso aí. Era um treino com 5 atletas, os 5 um nível bem abaixo. Então isso aí também complica, falta de gente, que no caso é falta de estrutura, né? Falta material humano para ter puxar para cima. É complicado também. Isso aí comprova o que a gente estava lendo agora no slide anterior. Ó. 80% do esporte brasileiro ele é amador e se autopatrocina. Os outros 20% são o esporte profissional mesmo. Tá, a gente sempre olha o jogador de futebol e vê assim, o jogador de futebol ganha muito dinheiro, o jogador de futebol, porque a gente olha lá para o Neymar, né? Mas sabe qual é a média salarial do jogador de futebol no Brasil? Você tem ideia? Assim? Deve ser média um salário e meio. É mais ou menos isso aí. Que eu tenho por base aqui pelo São Gabriel, que o jogador que ganhava mais aqui ganhava R$ 4.000. O restante era tudo 1.500, 1.600. Tinha uns que não chegava nem a R$ 1.000. O que a gente tem que levar em conta, né, Guriz, é que tem uma média. Claro, existem regiões como o Sudeste ali, aquela região onde tem Rio, São Paulo, isso aí, né? Que lá tu tem uma média mais alta, né? Tipo, tem alguém que pode ganhar 15 mil, 10 mil, né? Mas a média é R$ 1.200, R$ 1.800, sabe? A média é a soma de tudo, né? Todo atleta que é e que recebe, dividido, né? Claro que sempre a gente vai olhar o top do momento, né? A gente olha para o Neymar, ganha milhões jogando futebol, mas a grande realidade dos jogadores de futebol não é essa, né? A média deles é um salário bem mais baixo do que esse. Vou seguir aqui no slide, foi bem legal ouvir o bate-papo, porque a gente começa a contextualizar o que a gente está falando, né? Como aqui, por exemplo, 80% prática, né? E 20% é iniciativa privada. Aqui tem um outro modelo, ó, tá? Que é o modelo da Espanha, tá? Que é um modelo que vem se destacando no mundo e é um modelo que vem sendo mais utilizado. Dá uma olhada só, tá? O autor define 4 grandes grupos a partir da natureza da organização esportiva. Tá? Organizações esportivas públicas, que seriam as nossas escolas, tá? E prefeituras, organizações privadas sem fins lucrativos, tá? Alguns clubes que jogam, mas eles não têm, tipo assim, o clube, não sei se tem Cacheral aí, mas tem Cacheral em Bagé, o Clube Country Clube aqui, que é um clube, é uma atividade privada, mas sem fim lucrativo, é mais para a gente se divertir ali. Empresas de serviço esportivo, que aí começa a mudar, né? E as sociedades anônimas desportivas, clubes profissionais enquadrados como sociedades comerciais, que aí seria em nível de Inter e Grêmio, tá? Que é um clube, mas é um clube que tem o fim lucrativo nele, né? Então, esse modelo aqui, ó, é uma gestão transversal. Como é que surgem os atletas? Isso aqui também está acontecendo no Brasil agora. A gente está conseguindo enxergar isso aqui no Brasil. Eles vêm do fitness, ou seja, das academias, e aqui a gente vai colocar assim como fitness a ideia do turco fazendo jiu-jitsu numa academia, tá? A ideia das academias colocando alguns esportes, tá? E esses esportes, como por exemplo agora o CrossFit, tá? O CrossFit tem campeonato, tudo isso aí. As escolas, que são as nossas escolas que geram atletas, por quê? Porque a gente dá treinamento para as crianças dentro das escolas e as escolas acabam surgindo bons jogadores e a gente começa a investir neles e eles acabam se tornando atletas, tá? A parte de aventura, o que é? As pessoas, os esportes de aventura, o que acontece com as pessoas? As pessoas começam a praticar. As pessoas começam a fazer esses esportes, tá? De aventura. Vou dar um exemplo do skate. As pessoas começam a se bancar fazendo skate, se destacam naquilo e acabam participando. Os masters, que são as pessoas mais velhas que começam a jogar e jogam em campeonatos específicos e aí de forma, digamos, informal e acabam se destacando como atletas e começam a virar atletas, tá? O que acontece com esses 4? A área de fitness e saúde ali, ó, na escola, ela é ligada a esporte e saúde, tá? Se divide nesta área aqui. Depois nós temos o esporte para todos, que seria o que? A escola e as aventuras, e a parte da aventura. E esporte e recreação, que seria o quê? As pessoas que praticam aventura e os masters que jogam ou que praticam essas atividades relacionadas à diversão, recreação e esporte. Ou seja, toda essa área aqui que a gente está olhando, ela automaticamente se banca
e ela é uma área que não é profissional, tá? Ela não é profissional do esporte. Ela faz porque gosta, porque por lazer, por diversão, tá? Por esporte, por saúde. E o que acontece com isso? Tá? A gente começa a visualizar esse esporte. Geralmente ele é individual e local, é mais ou menos localizado nas coisas que acontecem dentro dos municípios, é localizado naquilo que acontece, no caso, na nossa cidade. Tá? Ela é 80% de todo o esporte que a gente tem no Brasil e ela é totalmente autofinanciável, ou seja, ela se banca. Quando passa dessa fase, ou seja, vamos pegar assim, uma criança que começou na escola, ela estava jogando muito bem futebol, ou era um bom goleiro, começou a se destacar. O pai bancou, a mãe bancou, ou ele foi se virando como deu, tá? Quando ele começa a passar essa fase, tá? Ele começa a ir para competições de nível médio, tá? E aí o que acontece? Já começa a entrar nas federações. E aí ele começa a mudar o tipo de trabalho dele. E aí o que acontece? Nós temos dois tipos de esporte. O esporte que vira um espetáculo, né? Que ele vem para um grande público que curte, e ele já se torna um esporte de alto nível, tá? Esporte para espetáculo e um esporte de alto nível. E ele pega um alcance global e universal, principalmente hoje com a internet, né? Consegue divulgar um jogo, ou tu passa até pela TV, qualquer tipo de esporte, para o mundo inteiro. E isso representa mais ou menos 20%, tá, do esporte que é federado no nosso país. E esse é, digamos assim, a quantidade de profissionais que a gente tem. Tá? Com isso aqui, eu encerro esse slide onde a gente tem os modelos, tá? E depois eu vou colocar alguns vídeos sobre gestão esportiva para vocês lá no Moodle, para enriquecer essa parte do debate. Mas mais ou menos vocês concordam ou observaram que os nossos atletas surgem desta forma? Vocês perceberam? Pode falar, Alisson. Não, é isso aí mesmo. A gente tem um exemplo aqui na cidade de um menino que ganhou o estadual com nós ano passado, sub-17, e ele foi de futsal, né? Ele foi goleador da competição e ele chamou a atenção de olheiros e um dos olheiros vai levar ele pro Grêmio agora. E era um menino que jogava o campeonato da cidade, aí ele entrou pro Cruzeiro, ele começou a desenvolver técnica, desenvolver tática, começou a pensar, começou a entender o jogo, como funciona, se destacou e agora vai jogar lá no Grêmio. E é bem assim, começa jogando várzea, aí tem a oportunidade de jogar um estadual e assim vai indo. Se a gente tivesse outros projetos políticos relacionados ao esporte, ou usasse esse dinheiro do esporte para fomentar essa gurizada em lugares, escolinhas, ou um outro tipo de trabalho, com certeza a gente descobriria muito mais atletas, né? Porque muitos deles que não são descobertos deixam de ser atleta no meio do caminho porque vão precisar trabalhar. Não tem outra maneira, né? Então eles acabam escondidos. É como a história do semeador, né? O semeador vai levando a semente para plantar a terra fértil, mas algumas sementes caem nas pedras, outras na areia e outras ele consegue plantar na terra fértil. A que está na pedra ela vai nascer, mas vai levar até um tempo que não vai conseguir mais. A que está na areia ela vai nascer, a planta, mas o que vai acontecer? Não vai ter um solo firme, ela vai acabar. E então são poucos os que chegam na terra fértil ali, né? Que se tivesse um projeto a nível de esporte municipal mais forte, recebesse uma verba aqui, porque esporte, digamos que esporte, não vou dizer que é saúde, porque esporte em alto nível não é saúde, mas geralmente o esporte está relacionado à saúde, porque quem pratica esporte é saudável. Então, várias áreas atuando juntas poderiam, com certeza, melhorar esse cenário, né? Para que a gente melhore esse cenário, vai cair na mão de vocês a possibilidade, né, de vocês administrarem ou não. Até antes da gente entrar nessa área aqui da administração, eu vou descompartilhar e vou perguntar para vocês, até para que eu tenha noção para que lado eu tenho que me voltar mais. Claro que pinceladas de tudo vocês vão ter, mas, por exemplo, qual é os objetivos de vocês como bacharéis, tá? Alisson vai montar alguma coisa, vai
Vai montar uma academia, vai montar um estúdio, já tem um estúdio, vou melhorar meu estúdio. Qual é a tua pretensão como bacharel? A minha ideia inicial é seguir trabalhando como treinador de goleiros por um tempo. Aí depois a minha ideia é fazer... Não sei se o senhor já viu alguma coisa lá do Complexo Esportivo do Paraguai, do Complexo Olímpico lá do Paraguai. Não, não vi. Eles têm um complexo olímpico muito grande lá. Eu até fiz um curso com um treinador de goleiros, que ele é brasileiro e ele é da seleção paraguaia, ele trabalha na seleção paraguaia. Ele mostrou a estrutura e nessa estrutura eles têm tipo um ginásio grande. Na volta das paredes é equipamentos de musculação e no centro é tipo como se fosse um tapete society. Então a minha ideia é trabalhar com o futebol, fazer um centro de treinamento voltado para o futebol. A minha ideia futura é essa, daqui uns 10, 15 anos, não sei quando eu vou ter dinheiro para fazer isso. Mas a minha ideia é essa, é seguir trabalhando direto com o futebol. Beleza. E tu, Turco, o que tu vai fazer? Qual as tuas pretensões daqui a 2 anos como bacharel? A minha ideia é trabalhar numa academia como personal, num primeiro momento. Depois, quem sabe, ter a minha academia. Mas Beleza. no primeiro momento é isso aí, pegar uma experiência trabalhando como personal. Não penso em abrir a minha academia de começo, assim, sem uma experiência no ramo. Mas tenho como objetivo ter uma academia. Tenente Curtis, qual é a sua previsão como bacharel, Tenente Curtis? Tá fechado o teu microfone, Curtis. Tu tá nos ouvindo? Professor? Qual é a tua pretensão como bacharel, Curtis? O que tu vai fazer? Tu vai ser... Ah, o futuro a Deus pertence, né? A princípio, aí trabalhar como personal em academia, musculação, preparador físico, algo do tipo. E tu, Vamos ver o que tem. Hernani Alves Júnior, o que tu pretende? Eu pretendo abrir academia também. Então, E academia... a minha irmã quer montar uma academia, aí vai juntar o útil ao agradável. Ela monta a academia e eu fico lá de profissional, né? Então, vocês Faz vão... quanto antes. Quando me formar, ela quer montar a academia. Aqui em São Gabriel, ela não é daqui, ela é de Santa Cruz. Mas ela quer montar aqui. Até esses cangô, sabe? Esse dos pés aí, de pular aí. O jump? O jump, ela tá comprando lá pra vir aqui. Aqui já tem, né? Só tem uma academia que tem, agora tá online. A Cangô, que é a esposa do Maninho, que ele é vereador aqui, é a única que tem por enquanto. E ela tá dando curso online também, contrata pessoas de fora. E eu acompanho, alguma coisa chega para mim aqui, mas ela tem bastante aluna. Só mulher, mas nada a ver, entrar no mercado com tudo. Beleza. Se puder trabalhar na área, vamos trabalhar. Então, digamos que nós estamos indo mais para a gestão da academia e para a academia. Thales, tu tá aí, Thales, ou tá só na foto com o chapéu erguido? Qual é a tua pretensão, Thales? Bah, professor, assim, ó, tô fazendo bacharel não com o intuito de uma coisa só, né? Tô fazendo bacharel mais por ter uma formação completa, ter tanta licenciatura e bacharel, estar apto a trabalhar em ambas as partes. Nunca vou dizer que dessa água eu não vou beber, né? A gente nunca pode fechar as portas para alguma coisa. Mas, assim, ó, eu pretendo trabalhar tanto em escola como tipo, não vou dizer passar treinos, né? Tipo, consultoria online, como hoje em dia tá ganhando força, mas principalmente trabalhar mais assim como prescrição de treino para a área do atletismo, uma área assim que eu quero fazer cursos, quero me especializar mais, porque é tipo muito pouca gente hoje em dia tem essa especialidade, né? O pessoal hoje em dia tá mais focado em academia, personal, consultoria online. Isso aí tá virando Tu febre, tem né? Então eu alguma queria inovar mais um pouco. Tu tem alguma noção de consultoria online, Thales, ou não? Não. Consultoria online não. Não tem nem. Não,
não tenho, tipo assim, noção, não tenho, mas o meu foco mais é o meu bacharel é para mim ficar apto a trabalhar com treinamento em área do atletismo. Beleza. Então, no final da aula, ou daqui a pouquinho, eu vou pegar um link e vou dar um presente para vocês de consultoria. Aí vocês vão ganhar um módulo grátis de um curso de consultoria, para vocês já terem noção de como fazer uma consultoria online. Tá valendo, professor? Daqui a pouquinho eu pego o link e já coloco para vocês. E aí vocês vão ver De diferente. graça não, né, professor? Não, de graça, de graça. O módulo... Da faculdade, já, o tanto que a gente já paga. Pagar mais o quê? O módulo grátis, vocês já vão ter noção direto para fazer uma consultoria. Elisandra, tu que está com a tua irmã aí na foto, tu tá aí? Tu tá aí mesmo ou é só foto? Oi, Bom, Elisandra, sou eu. é tu? Oi, boa noite. Boa noite. Qual é a tua pretensão com o bacharel? Já trabalha na área, né? É que eu estou meio desarmada. Já trabalho. Continuarei com os meus projetos, né? Com certeza, agora já tem 1 ano e pouquinho já que eu estou com o meu projeto Usando a Magra. E vou continuar. E aí eu faço personal também. E é isso aí. Vamos lá. A Elisandra já é milionária, viu, pessoal? Esse é o meu foco, né? Trabalhar com isso. Ela tem alguns grupos de emagrecimento, então ela ganha alguns milhões. Agora mesmo nesse projeto eu tenho 60 pessoas. Olha aí, cobrando 60 milhões não. E não tem mais vaga, professor. pessoas. Ela já não tem mais vaga, não tem mais vaga. Eu queria entrar, não tem vaga. Ah, é? Olha aí, ó. Que massa. Isso é muito bom. Parabéns, que bom, né? Tá, eu vou deixar um linkzinho depois para vocês no final da aula sobre... Não deixa eu me esquecer, tá? Para vocês fazerem um módulo grátis de um curso de consultoria. Eu lembro. Não vai te esquecer, senão eu me esqueço. Vamos falar de administração, então vocês todos vão precisar, já anotei isso. Aqui é mais administração na faca fria, tá, pessoal? Que pode ser usado em qualquer... os conceitos que a gente vai falar agora pode ser usado em qualquer área que vocês forem administrar. As obras que que estão aqui constando no nosso trabalho agora é do Chiavenato ali, tá? E essa aqui, ó, Teoria Central da Administração, tá? Etimologia. Ad vem de direção, tá? Direção para. Minister, de subordinação, tá? Essa palavra possui um sentido de desempenhar um cargo importante ou servir a uma personalidade importante. Em outras palavras, consistia em administrar ou organizar algo, tá? Para somar o sentido de desempenho de uma atividade, foi anexado o ad, que significa junto. Assim sendo, administrar significa servir ou ajudar junto a, tá? Junto a uma instituição, um governo, uma empresa, etc. Tá? Administração. Administração do português brasileiro ou gestão no português europeu é a ciência social que estuda e sistematiza as práticas usadas para administrar. Então, é a ciência social que estuda e sistematiza as práticas usadas para administrar. O termo administração significa direção, gerência, ou seja, é o ato de administrar ou gerir negócios, pessoas ou recursos, com o objetivo de alcançar metas definidas. A área do conhecimento, tá? É uma área do conhecimento fundamentada em um conjunto de princípios, normas e funções elaboradas para disciplinar os fatores de produção, tendo em vista o alcance de determinados fins com maximização de lucros ou adequada prestação de serviços públicos. Administrador ou gestor. No nosso caso, nós nos chamamos mais de gestor, tá? Ó, o Luiz está voltando. O Luiz tinha caído, tomara que não tenha se machucado aí. Passei. Opa, eu cliquei fora, não. Agora vai. Quem é o gestor? Aquele que presta o serviço para outro ou administra, tá? Nós temos o dono ou o proprietário, tá? E o administrador ou gestor. Ou seja, nós podemos ser, no caso, donos e proprietários e, ao mesmo tempo, administrador e gestor, que é o que acontece com a grande maioria
das empresas e academias da nossa região, mas nós podemos ser só o dono, o proprietário, desculpa, como empresário, que vai ser o caso da irmã do Hernani, e ter um administrador gestor que vai ser o próprio Hernani, tá? Ela vai estar lá longe daqui, vai estar em Santa Cruz, e o Hernani vai tomar conta da empresa, tá? Campos de atuação no caso da administração esportiva. Ela está ligada à educação, tá? À saúde e estética, à administração de prática e esporte, claro, a prática do esporte, negócios de esportes, lazer e recreação. No terceiro setor, que seria ligado a empresas que vendem, né, ou têm suas marcas relacionadas. Também nós temos gestores esportivos nas administrações públicas, ou seja, se faz necessário ter nas prefeituras alguém que vai gerir o esporte da cidade. E também nós temos outros segmentos, como no Estado, nós temos alguém responsável pelo esporte, no caso na Secretaria de Educação, e assim sucessivamente, tá? Então, são várias áreas que se ligam à administração esportiva ou à gestão esportiva, tá? O que seria administrar? Pressupõe a existência de uma instituição a ser gerida, ou seja, uma organização constituída de pessoas e recursos que se relacionem num determinado ambiente, orientadas para objetivos comuns. A necessidade de organizar os estabelecimentos nascidos com a Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra em meados do século XIX, levou profissionais de outras áreas mais antigas, a exemplo da engenharia, a buscar soluções específicas para problemas que não existiam antes. Então, o que aconteceu? Antes, tu era só o engenheiro em si. Aí, tu começou a ter que administrar as tuas empresas de engenharia a partir dessa Revolução Industrial, tá? É um conjunto de diversas ciências, tá? Há autores que consideram a administração uma área interdisciplinar do conhecimento, uma vez que se utiliza de métodos e saberes de diversas ciências, como contabilidade, direito, economia, filosofia, psicologia, sociologia e etc. Teoria geral da administração, tá? Nós temos organização. O que é organização? Organização é igual a pessoas mais recursos versus gerando resultados, tá? Então, aí nós vamos ter essas pessoas e esses recursos gerando alguns resultados, nós vamos ter a nossa organização. Que seria administrar organizações, tá? Estabelecer metas e operacionalizar os resultados. Aí nós temos essa sigla, ó, PODC, tá? O PODC, que a gente chama, que é o planejamento, ou seja, o planejando, do P, organizando, do O, foi o que nós começamos a conversar no início da aula, tá? O dirigindo, tá? E o controlando o que está acontecendo. Aí nós temos toda essa sigla aqui. Aí tem algumas outras siglas, né, como a TGA, que seria o quê? Também conhecida como TGA, Teoria Geral da Administração. É o conjunto de conhecimentos a respeito das organizações e do processo de administrá-las, sendo composta por princípios, proposições e técnicas em permanente elaboração. Teoria Geral da Administração. Teoria Geral da Administração começou com a ênfase nas tarefas da administração científica de Taylor. A seguir, a preocupação básica passou a ênfase na estrutura, com a teoria clássica de Fayol, e com outros princípios como o Fordismo, de Henry Ford, e a teoria burocrática de Max Weber, ali. Seguindo-se mais tarde a teoria estruturalista. Tá? As teorias da administração podem ser divididas em várias correntes ou abordagens. Dessa forma, representa uma maneira específica de encarar a tarefa e as características do trabalho da administração. Trabalho administrativo. Trabalho administrativo é a aplicação do esforço físico e mental por um gerente, com a finalidade de garantir os resultados por meio de outras pessoas, seus gerenciados. Em síntese, o administrador é a ponte entre os meios, recursos financeiros, tecnológicos e humanos, e os fins, que é os objetivos. Tá? A administração se divide modernamente em 5 áreas: finanças, administrativo, marketing, vendas ou produção, logística e recursos humanos. Administração financeira. Administração financeira é a disciplina
que trata dos assuntos relacionados à administração das finanças de empresas e organizações. Marketing. Marketing é um conjunto de atividades humanas que tem por objetivos facilitar ou consumar relações de troca. Produção. Produção se refere a qualquer tipo de atividade destinada à fabricação, elaboração ou obtenção de bens e serviços. No entanto, a produção é um processo complexo que exige vários fatores que podem ser divididos em 3 grandes grupos: a terra, o capital e o trabalho. Logística, tá? A definição de logística, ela é subscrita, né? Tá? A logística é um conjunto de atividades que tem, por fim, a colocação com um custo mínimo de uma quantidade de produto local e no momento em que existe a procura. A logística abarca, pois, todas as operações que condicionam o movimento dos produtos, tais como localização das fábricas e entrepostos, abastecimento, gestão física de produtos em curso de fábrica, embalagem, formação e gestão de estoques, manutenção e preparação das encomendas, transportes e circuitos de entregas. Recursos humanos. Tal recursos humanos é o ramo de especialização da ciência e da administração que desenvolvem todas as ações que têm como objetivo a integração do trabalhador no contexto da organização e o aumento da produtividade. Disputa seu espaço com o administrador. O administrador disputa seu espaço com profissionais de diferentes áreas. Por exemplo, em finanças, disputa espaço com economistas e contadores. Em marketing, disputa espaço com publicitários. Em produção, disputa espaço com engenheiros. Em recursos humanos, disputa espaço com psicólogos. Executivo. Pode-se considerar um executivo toda pessoa encarregada de uma organização ou de suas subunidades, incluindo-se no conceito administradores de empresas estatais e privadas, administradores públicos, como prefeitos, governadores e chefes de repartições públicas, bem como administradores de organizações privadas sem fins lucrativos, como clubes e ONGs. Tá? Gestor, que seria o gestor, aquele que gerencia bens ou negócios de outrem, um administrador no caso. CEO, né? O CEO, que a gente chama. É a sigla em inglês, né, para aquele nome ali, que significa diretor executivo em português. É a pessoa com maior autoridade na hierarquia operacional de uma organização. É responsável pelas estratégias e pela visão da empresa. Não são todas as empresas que possuem esse cargo, tá? E aqui está o link que já está lá disponível para vocês. O que eu fiz agora? Só peguei as teorias da administração e li. Agora a gente vai fazer diferente. A gente vai trocar ideia, tá? E vai tentar enxergar no nosso meio essas pessoas que a gente falou, tá? E essas possibilidades, tá? Bom, se nós montarmos uma academia, tá? Existe a figura da administração financeira ou do administrador financeiro, o que vocês acham? Um de cada vez. Pessoal, se faz necessária a administração financeira? Sim, tem que ter. E pelo menos a gente tem que saber fazer o que é entradas, saídas, o que é lucro, o que é despesa, né? Número de alunos, tem que ter esse controle, né? Financeiro. Então, a gente vai precisar disso. Normalmente, nós somos empresas de um homem só, tá? Ou de uma mulher só, no caso da nossa colega. Marketing, existe na possibilidade de nós abrindo uma academia? É necessário? Sim. Tá, divulgação e captação de alunos também, né? Olha só, nós temos 2 tipos de marketing, tá? Nós temos um marketing físico, aquele que a gente vê normalmente, que é jornal, revista, rádio, tá? E nós temos o marketing digital. Hoje o marketing digital está dominando o mercado. Ou seja, tu consegue postar no Facebook, no Instagram, tá? E impulsionar com R$5, tu atinge 1.000 pessoas na tua cidade. Coisa que hoje tu vai botar um outdoor, vai mandar o carro de som passar, tu não consegue às vezes atingir.
Claro que cada cidade tem sua realidade. Nós vamos falar a fundo sobre marketing, vamos falar também a fundo em administração financeira depois. Tá? E aí, professor? Senhor Curtis, pode falar. Tirar uma dúvida com o senhor aí. Referente a, no caso, não é consultoria, no caso, trabalhar a domicílios. Se eu fosse trabalhar, no caso de personal a domicílio, eu teria que prestar contas também ou eu conseguiria trabalhar como autônomo? Não, tu consegue, tu diz assim financeiramente, com relação a... Isso, vamos dizer que eu consigo um bom rendimento por dia, vamos dizer R$200 ao dia. Tá. Eu deveria... Tu tem que trabalhar como autônomo, tu teria que ter uma empresa, né? Cadastrar como... tem que ter empresa. Legalmente sim, senão tu estaria trabalhando fora da lei. Mas vamos colocar assim, Curtis, tu está atendendo o Hernani. O Hernani é um empresário. Tu está dando atividade física para ele. E o Hernani paga mais ou menos lá R$20 mil de imposto. E esse dinheiro que tu faz de atividade física, ele pode, em alguns casos, dependendo da atividade, principalmente se a pessoa tiver necessidade que tu vá até lá, tu vai dar uma nota fiscal para ele, ele consegue abater do imposto de renda dele. Sim. Se tu não tiver uma firma, o que vai acontecer? Tu vai te apertar. Então, teoricamente, tu vai ter que fazer um... Por exemplo, olha só, vou dar um... Claro que a gente... Vou explicar bem... Aqui atrás, aqui na imagem tem um estúdio de Pilates, tá? Que é meu, no caso, só que eu não trabalho lá, né? Eu administro. É uma empresa para mim que gera lucro. O que acontece? Até determinado momento, eu não precisava avisar o escritório quantos alunos eu tinha e eu chegava lá no escritório e dizia assim, olha só, coloca aí que entrou R$5 mil. O escritório registrava e enviava no computador, a entrada desse mês foi R$5 mil. Entendeu? Eu mantinha uma média para eu não pagar mais imposto no final. Sim. Só que acontece, aí tu coloca uma máquina de cartão. Qualquer máquina de cartão, tu vai aceitar, porque hoje todo mundo tem cartão. Aí tu coloca a máquina de cartão, o que vai acontecer? Eles passam o cartão. Tudo que colocar no cartão consegue ser rastreado. Se tu não jogar a nota daquilo ali no computador, que agora é digital, ele vai ser rastreado e não vai bater na Receita Federal. Não batendo na Receita Federal, eu estou complicado, entendeu? Então, agora, pelo menos, tudo que entra em cartão tem que ter, através do cartão, a minha esposa joga na nota fiscal. Mas se tu pegar a Elisandra, por exemplo, a Elisandra recebe tudo e não declara nada do que está recebendo. É uma maneira que ela consegue ir até o momento, a não ser quando ela começar a receber em cartão e ter que dar a nota dela. Elisandra, tu ouviu falar que está fora da lei ou tu está... Eu vi, professor. Então, existem maneiras... Eu tenho uma empresa, professor. Ó, viu? Ó, já eu pago o INSS. Já me deu nos dedos, Elisandra, viu? Cutuquei com vaga na curva. Essa é a questão da contribuição, né? Eu nem vou falar que eu contribuo. está sendo gravado. Então, assim, está sendo gravado ainda aqui, boa. Mas existem algumas maneiras que tu não precisa apresentar. O certo seria tu ter uma empresa, tá? Um registro, que nem a Elisandra tem, que eu mexi com ela me deu nos dedos agora, para eu aprender a não ser bobo, tá? Beleza? Não, professor. É que eu penso assim, que a gente pode ter algum problema, né? Alguma coisa, ter um filho, alguma coisa assim, né? E aí tu tem que estar amparado, né, pela lei. Sim. E aí tu... Você machuca, né? por exemplo, tu pode ser machucar alguma coisa, né? Sim. Então tá. Professor. Produção, desculpa, Curtis, tu não tinha encerrado? Eu estava lendo um livro ali do Cauê La Scala ali, que ele fala sobre marketing, do personal trainer também, no caso. Aí ele diz numa parte ali sobre essa parte da contribuição, até por causa que a gente tem vários direitos, né? Quem é contribuinte, né? E ele fala essa parte do autônomo, por isso que eu vim essa questão aí. Por causa que quando a gente não faz a contribuição, a gente deixa de ganhar muitos direitos, né? Vamos dizer, se a gente tem família, filho, essas coisas, né? Direito até na saúde da gente, né? É importante que tu tenha essa condição, né? De trabalhar legalmente, vamos dizer assim, né? Conseguindo fazer...
Até tem uma pergunta em relação ao CREF, professor. Que Sim. assim, ó, a gente olha a mensalidade a anuidade do CREF lá no caso, e tem duas lá, pelo que eu entendi, uma é para quem é formado e a outra para quem vai ter para quem tem tipo, uma academia, alguma coisa, e essa para quem vai trabalhar profissionalmente é mais caro. Qual é a diferença de uma para outra, assim? Como é que Nós funciona vamos a questão do CREF? ter no futuro só CREF, nós vamos ter uma aula inteirinha só de CREF, como vocês se registram, como tudo isso aí, tá? A gente vai conversar mais específico. Agora eu vou dar algumas pistas, só para te ter uma ideia, Alisson. Eu pago um CREF pessoal, tá? E nem estou dando aula, tá? Eu pago um CREF pessoal meu do Tony, como profissional, e eu pago um CREF por cada um dos estúdios registrados que tem um nome diferente. Tá? Porque tem o nome fantasia, né? Que a gente usa na empresa. Todas as aulas ele vai mandar. Estou ouvindo o teu áudio aí, Curtis. Ó, olha só. Tu tem uma empresa, por exemplo, essa aqui que é em outro local não pode ter o mesmo registro do box lá. O que acontece? Não tendo o registro do box, é uma nova empresa, um novo CNPJ, tá? Então, teoricamente, eu tenho que enviar para o CREF e eu pago por essa empresa também. Cada uma das empresas eu pago. O Curtis fechou para dar risada, porque o Alisson tinha mandado o áudio para ele. A voz é do Alisson, né, Alisson? Entendeu? Não entendeu, né? Tu tem 2 CREF para pagar. Entendi. Como profissional e como a tua, e um da empresa. E a academia tem que pagar outro. Tá? No meu caso, eu pago um por cada um e mais o meu. Tá? Não sei o que vocês estão me sacaneando, mas tomara que não seja eu. Aí, professor. Paga anualmente, né? Anualmente, tu tem as possibilidades ali, Turco. Tu tem as opções. Tu paga uma anualidade ou tu pode pagar mensal, mas todo mundo paga anual. Quais as vantagens? Uma aula sobre isso. Eu sei que vai ter uma aula sobre isso, mas só para tirar uma dúvida também que surgiu agora. Não, na real já tinha dúvida. O senhor paga anualmente, o senhor está trabalhando como profissional, mas num momento o senhor para de trabalhar. Aí o senhor não paga mais. Aí o senhor avisa lá no CREF que não está trabalhando para quando voltar a pagar não ter dívidas com eles, ou como é que funciona isso daí? Tem um período que na verdade é assim, o que a gente tem que entender do CREF, tá? Ele é um conselho regulamentar que nos regulamenta a nossa profissão. Então Sim. As pessoas estavam dizendo, tomara que acabe, porque isso aí a gente só paga. Não, aí qualquer pessoa vai poder trabalhar na nossa área. Se acabar, é tiro no pé nosso. Porque daí, por exemplo, não precisa ser formado mais, ele vai trabalhar na academia. Qualquer louco vai trabalhar, tá? E o que acontece? É importante ter o CREF? É importante ter o CREF. Para acontecer isso que o Turco colocou, eu vou pedir um período de suspensão. Tem essas possibilidades, mas elas são ligadas, por exemplo, a tu não estar atuando por um determinado tempo, tu pede a suspensão. E a suspensão, se eu não me engano, vai a 6 meses, ou tu viajou para fora do país e não vai estar atuando, tá? Mas, por exemplo, não, eu quero parar por 2 anos só por parar, tá? Para não pagar. Porque eu não estou trabalhando, não quero pagar. Não, aí quando tu voltar, ou tu te descredencia ou tu volta a te credenciar. Por exemplo, nos estúdios, na academia, eu tenho que ter um responsável técnico com CREF, tá? Se eu não estiver lá, pelo menos uma das pessoas que tem que estar lá tem que ter CREF. Sempre. Olha só como é que eu quase levei multa, levei observação. Nos sábados de manhã, a moça da limpeza vai fazer. Ela entrou lá para dentro, foi limpar e aí, por vontade própria, resolveu fazer um leg press. Ela resolveu botar os pezinhos no leg press e empurrar. E aí, bateram na janelinha, porque é de vidro assim, né? Ela abriu, entrou, aí a pessoa perguntou assim, tudo bem, o professor, quem é o responsável? Aí ela falou assim, não, nós não estamos atuando agora. E a moça, não, mas eu vi tu fazendo exercício. Ela, não, mas eu estou só ali. Tá, resumindo, levei a observação de que tinha uma pessoa sem CREF, executando. Eu tive que ir a Porto Alegre para responder isso aí. Tá? Então, aqui na minha cidade é assim, porque eu sou um dos primeiros a ser credenciado, acho que deve estar na lista. Quando eles vêm aqui, o primeiro lugar que eles vão é na minha academia ou nos meus estúdios. Sempre.
Sempre, 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 sempre. É o primeiro. Eles chegam aqui e já vão direto ali. Eu acho que eu devo estar na lista em primeiro, tá? E eu sei que tem alguns que não têm CREF, mas eu não denuncio ninguém, não me preocupo com isso, entendeu? Não é um problema nosso, entendeu? Mas acaba sendo um problema nosso enquanto profissional da área, né? Não sei se eu te respondi, Turco. Como ficar Não, liberação o senhor me existe responde. possibilidade, mas não Não, é só parar. Não, mas o senhor me respondeu na hora que o senhor falou ali que é só se descredenciar, né? É. Mas eu vou ver isso mais Então, a fundo, a gente vai conversar direitinho. Até se eu tá. conseguir alguém para nos dar uma do CREF, que tenha disponibilidade de conversar, a gente traz também para fazer. Sim, Agora, porque aula, né? Então é mais sim, fácil. porque o senhor falou ali, a hora que o senhor perguntou qual é o objetivo para depois, quando você formar, eu falei que é de trabalhar em academia e tal, mas não é o meu objetivo principal. Eu não tenho como um ganho de vida trabalhar nisso num primeiro momento. Eu tenho já o meu trabalho, né? Então seria tipo em alguns horários que eu pudesse estar trabalhando, né? Que seria, não seria integralmente trabalhar como personal. Então também penso nisso aí. Às vezes eu posso não estar atuando e aí não teria por que estar pagando o não sei quanto que é a mensalidade. Então o senhor me respondeu ali a hora que o senhor falou de que seria para se descredenciar, né? Sim. Mas depois a gente vê isso quando for uma aula sobre isso mesmo. Aí eu vou tentar pegar essas perguntas todas de vocês e tentar trazer todas as respostas, né? Que tem, Sim. mas não é muito difícil, é bem tranquilo, porque é tudo com lei, né? Então é mais fácil de conversar. Eu vou pegar o Curtis, que estava se divertindo com o Alisson ali. Curtis, logística, que seria como nós poderíamos entender logística na gestão esportiva. Tá a definição de logística aí para ficar mais fácil. A minha visão, professor? Como seria aplicado a gestão esportiva? Eu acho que direcionamento do aluno até o local onde é que vai acontecer a prática. De primeiro ponto de vista, é claro. Por exemplo, estacionamento poderia ser, eu vou alugar um lugar para fazer uma academia. O Hernani vai alugar. O estacionamento seria um problema. Claro. Então, um local com estacionamento teria mais valor, vamos dizer assim, preço do que um que não tivesse. Escada seria problema de logística? Seria. Dependendo dos alunos também, né? Eu tive já em piso superior com escada e cai o nosso atendimento. As pessoas não gostam de lugares superiores com escada, principalmente se o público tiver algum problema no joelho, tornozelo, essas coisas assim, né? Ou mais idade. Recursos humanos, Hernani, se nós vamos ter que gerir recursos humanos ou não? Sim, tem que ter recursos humanos, né? É a pessoa que vai controlar ali o pessoal, né? Entrada e saída dos funcionários, dos que vão trabalhar na volta ali, né? Tem que ter recursos humanos. Inclusive para ver o horário do professor, quem é o professor técnico responsável, beleza. Vamos ver lá. Não precisa colocar a disputa de espaços, o resto a gente já viu normalmente todos os itens ali. Então vamos ver se eu acho aqui a página do presente que eu disse que ia dar e agora tem que dar, né? Esse presente. Vou encerrar a gravação aqui, tá? Mas depois vocês avisem. Tem um link, já vou colocar o link aqui para a gente testar. Já vou colocar antes da gente encerrar a gravação para ver se vocês conseguem abrir esse link quem tiver no computador. Tá? Deixa eu só copiar o link aqui. Aí vocês vão me dizer se tá funcionando, para depois não ter problema na hora de responder as perguntas. Chat. Tá no chat o link aqui, ó. Quem tiver com o computador puder copiar e colar, tem que estar com um Gmail para abrir. Eu acho que o Alisson está no computador, né? O Curtis está no computador e o Hernani também. Só clicar nesse link que está aí, ver se ele vai abrir. Está ok. Onde é que está o link, professor? Sumiu aí? Tá certinho, Chat tá aqui. certinho. Tá No funcionando. chat? Tá certinho, Alisson? Tá funcionando. Então eu vou parar a gravação para os nossos colegas depois que Tá forem. safo. Tá? E aí a gente responde aí.